aposentadoria. Gente, e um acréscimo de até 25%. É o que a gente vai descobrir agora no nosso quadro Falando de Direito, hoje com o advogado Rafael Bernardes. Com você, Falando de Direito. Sempre que eles estão por aqui, tem um assunto bom e importante, necessário para você aprender. Rafael, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fernanda. Feliz São João, né? Feliz São João! Eu vou passar ali São João dançando com xadrez em casa, né? É, todo mundo, né? É o que a gente precisa. Ô, Rafa, quando é que a pessoa tem direito a esse acréscimo na aposentadoria? E eu vi você conversando ali nos bastidores que é até 25%. Isso, na verdade, é um adicional de 25% para aquelas pessoas que necessitam de cuidados especiais, né? Ou seja, já é 25%, não é até? Isso, é 25%. Entendi, tá. Que serve para quê? Na verdade, para contratar um prestador de serviço, alguma pessoa que vai acompanhar esse idoso. Então, por exemplo, o idoso ele está acamado ou ele tem uma doença grave, como cegueira ou perda de um membro. Então, o INSS reconhece um adicional de 25% para ele ser acompanhado por um profissional, uma home care, alguma coisa do tipo. Você falou aí duas doenças, mas todas as doenças graves têm direito ao benefício? O INSS tem algumas doenças que ele já considera, né? Por exemplo, essa que eu citei, a pessoa está acamada, a pessoa tem uma perda do membro, ou tem alguma deficiência. Mas, dependendo do caso, pode ser indeferido na via administrativa, que é bem comum, e aí se parte para a via judicial, porque daí na via judicial a gente consegue reconhecer o benefício. Ou seja, dificilmente você vai conseguir esse benefício pelo INSS, geralmente dá negado. Se não está no quadro deles lá, com a orientação que eles já têm pronta, geralmente é negado, mas não significa que você não tenha direito. Como é que faz para solicitar o benefício? Então, existe só uma situação que a gente tem que tratar aqui, que esse benefício, na teoria, ele é direcionado para pessoas com aposentadoria por invalidez. Ou seja, só quem é aposentado por invalidez, teoricamente, poderia ter jus ao benefício. Mas tem algumas situações. Por exemplo, quando eu me aposentei por invalidez, eu não precisava de cuidados especiais. Hoje eu preciso. Eu perdi o prazo para fazer? Não. Vai ser feita uma marcação de uma perícia e a partir desse momento vai ser definido se tu deve ou não receber o benefício ou na via judicial. Entendi. Então, no momento da aposentadoria por invalidez, você poderia ter o auxílio da sua mãe, da sua esposa. Ou nem precisar, ou tu ter só uma limitação básica e aí não precisar. Mas hoje tu precisa. Então, hoje tu tem que fazer esse requerimento. É muito importante que quem está ouvindo em casa e está nessa situação já o faça, quem está com aposentadoria por invalidez. Agora vamos pensar num outro cenário, que é o aposentado por idade. E aí é grande discussão. Porque pensa comigo aqui, Fernanda. A pessoa se aposentou por idade, mas chegou num determinado momento da vida dela, ou por tempo de contribuição, que ela não consegue mais fazer as atividades domésticas. E isso é muito comum. Muito comum. E essa pessoa necessita de um auxílio de um profissional. E aí o que o STF está julgando hoje? É possível que essa pessoa, mesmo não sendo uma aposentadoria por invalidez, ela possa receber esse adicional? Então, um tema que vai ser discutido, provavelmente ainda esse ano nós vamos ter a resposta. Olha que interessante. Interessante. Mesmo sem uma decisão a respeito dessa temática, a pessoa pode entrar na justiça tentando... Já pode tentar entrar. Entendi. E temos uma outra questão também que pode ser trazida, é o seguinte, a pessoa é aposentada por idade ou por tempo de contribuição e hoje ela tem uma situação de invalidez. Aí o que ela procura fazer? Ela pode tentar converter o tipo de benefício dela. Se for benéfico, daí tem que o advogado verificar caso a caso. No caso do BPC, quem já, por exemplo, recebe o BPC e aí pode requerer essa conversão em aposentadoria por invalidez? Isso também era uma outra situação. Então, nesse caso do BPC, ele recebe porque, digamos, tem uma deficiência e aí, num momento lá, em determinada situação, verificou que há uma invalidez. Aí ele pede essa conversão e aí, se for verificada a necessidade de alguém acolher essa pessoa, acompanhar essa pessoa, vai ter os 25% também. Ou seja, existem possibilidades já definidas, que é no caso do invalidado, né? Da pessoa inválida. Ok. Mas existem outras possibilidades, inclusive para quem se aposentou por idade, por tempo de contribuição, mas que hoje a única regra, Rafa, pelo que você está me falando aqui, é ter a necessidade de uma pessoa para ajudar. Isso. Hoje a gente tem que passar nesse filtro para depois a gente saber o que a gente pode fazer em termos de planejamento para essa pessoa. Caso seja negado, a pessoa perde a outra aposentadoria, tem gente dizendo, não vou atrás disso não, porque vai que dá errado, eu vou perder minha aposentadoria. Então o advogado ele tem que olhar com cautela, né? Ele vai olhar a documentação para ele não ter realmente esse prejuízo. Agora, por exemplo, o BPC tu consegue fazer a conversão automática. Agora, essa situação de tu pedir a renúncia da aposentadoria por idade, por uma conversão de uma aposentadoria por invalidez, é um caso que o advogado
advogado, é importante tirar a dúvida com o advogado para ver se tem um enquadramento, se está tudo certo, que não vai ter prejuízo. O famoso direito bom, né? Até porque a aposentadoria por invalidez, hoje as pessoas também têm que fazer essa reflexão. Antigamente, o valor era maior, hoje o mínimo é 60%. Então, às vezes, não vale a pena tu entrar com esse risco. Entendi. Mas tem casos que vale a pena. Ou seja, até para se aposentar, você tem que consultar o advogado para fazer os cálculos. Porque às vezes você pode numa modalidade, pode em outra, aí você vai na mais básica, naquela que você acha que é a melhor para você e pode estar saindo perdendo, né, Rafael? E nesse momento de revisão, mais importante ainda, antes dessa pessoa tomar qualquer decisão, que ela venha consultar o escritório de advocacia, algum advogado especialista para tratar sobre isso. Gente, eu adorei o tema de hoje, Rafael. Na verdade, quando vocês vêm para cá, eu já sei que tem coisa boa para deixar o meu público bem informado. Então é hora de você bater papo aí com sua mãe, com seu pai, com seu avô. Ô mãe, sua aposentadoria, tio, sua aposentadoria é por invalidez, não é por invalidez, é BPC, para saber que você pode ter um acréscimo de 25% na sua aposentadoria e não é favor não, é direito, né, Rafael? É direito, é isso aí. E a gente só corre atrás do direito que a gente conhece e aqui a gente tem essa missão no Falando de Direito e esclarecer todos vocês, e vocês podem seguir os meninos nas redes sociais. O Instagram do quadro é Falando de Direito BR, mas tem um Instagram específico também do advogado Rafael Bernardes, é adv. Tá na tela, ó, adv.rafaelbernardes. E o outro advogado que colabora conosco aqui também no nosso quadro, Isaac Bertolini Auler. Só para quem não sabe, os meninos têm escritório. Quantas capitais, quantas cidades do Brasil? Sei lá, mais de 10, né? Não, é Rio Grande do Sul, São Paulo, aí temos Recife, João Pessoa, né? Rio Grande do Norte, Ceará e Belém agora, que é a mais nova. Pois é, você tem noção do nosso orgulho de ter uma equipe tão competente Brasil afora contribuindo aqui. Agora a gente faz a nossa parte de informar e você faça a sua de correr atrás do seu direito. Não é assim, doutor? Muito obrigado. Bom fim de semana. Bom final de semana, bom São João. Até semana que vem com mais Falando de Direito. Agora,